Muito bem, vamos lá então, meus amigos, iniciando aqui o nosso trabalho. Vamos para o livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel e equipe. Nós estamos no capítulo, na segunda parte do livro, lembrando que o livro é dividido em 3 partes. Primeira parte, ciência, a segunda, filosofia e a terceira, religião. Nessa segunda parte, nós estamos no primeiro capítulo, no item que trata de filosofia, primeiro capítulo, vida, e nós já estudamos algumas questões que são valiosas para nós, né? Nós vimos aqui nas últimas questões falando sobre a importância da palavra humana, da fala, da comunicação nas conquistas evolutivas do espírito, e vimos, né, a grande responsabilidade que todos nós temos no compartilhamento das nossas ideias, e isso não apenas numa simples roda de conversa, mas também na literatura, no jornalismo, na arte, em todos os campos onde nós trocamos as nossas impressões. E todo aquele que, através dessa comunicação, fere, provoca lesão no outro ou em si mesmo, essa responsabilidade acaba sendo contabilizada. E muitos de nós, em experiências futuras, ou mesmo nessa experiência, respondemos por essas faltas. Daí perceber que as nossas reencarnações ainda estejam tão permeadas de expiações para resgate que são provocadas, né, pela falta, pelo uso negligenciado da capacidade de comunicação que nós temos. E aqui a gente estende não apenas da palavra em si, que é a fala, mas em todos os demais sentidos, aqueles que aproveitaram a audição para ouvir e causar ali o sofrimento do outro, aquele que usa a visão para ver e aquilo que ele vê se torna para ele uma arma contra o seu próximo, né? Aquele que de diversas formas usa os seus sentidos de uma forma equivocada, e isso infelizmente acaba gerando para nós um sofrimento muito grande, mas sofrimento necessário para o nosso aprendizado. Falamos sobre as dificuldades de nos comunicarmos com os nossos amigos do plano espiritual a partir dos obstáculos que nós mesmos criamos. Depois aqui 126, as vibrações relativas ao bem e ao mal, se elas podem ser usadas no futuro, e vimos que sim, né? Não as vibrações em termos energéticos, né? Até porque aqui Emmanuel comenta que são elementos que nós ainda não conseguimos compreender, porque a nossa existência ela é muito materializada, e, portanto, esse mundo sutil que nos envolve acaba sendo um mundo não percebido, não reconhecido. E depois aqui na 127 que nós vimos, o preceito do corpo são e mentalidade sadia se poderá ser observado tão somente pelo hábito de esportes e labores atléticos. Né? Então nós vimos aqui a importância do corpo físico, a forma como nós utilizamos esse instrumento tão valioso, seja de uma forma negligenciada pelos abusos que nós ainda praticamos, seja pelo abuso da busca dos prazeres, né? Então o corpo físico, que é um instrumento tão valioso, nós ainda utilizamos para satisfação pessoal baseado nas nossas ilusões. E muito bem, aqui na questão 128, então, a vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui na questão 128 e 129, nós temos 2 questões voltadas para a vida animal. E, por coincidência ou não, no Livro dos Espíritos, né, no nosso estudo de terça e quinta, nós temos estudado exatamente sobre os 3 reinos que nós começamos recentemente. E falávamos sobre, primeiro, as plantas, né? Trouxemos algumas informações sobre o mundo secreto das plantas, né? Sobre sensibilidades, sobre fluidos,
sobre energias que as plantas possuem, que nós ainda compreendemos muito pouco. Para nós, a planta nada mais é do que um ser vivo sem qualquer tipo de percepção, né, ou qualquer tipo de inteligência, e de fato ainda o é, mas nós lembramos que as plantas vão se desenvolvendo ainda de uma forma muito primitiva, adquirindo elementos que vão permitir que no futuro ela se torne um ser consciente através das diversas transformações. Então, como nós, dentro da doutrina, conhecemos ainda muito pouco a respeito desse mundo que se encontra abaixo da evolução humana, ou dos animais, das plantas e de outros seres vivos que estão ali abaixo, que não têm ainda essa consciência plena que o ser humano tem, embora valores ainda pouco desenvolvidos, nós temos ainda muito a descobrir a respeito desse mundo, mas o pouco que nós sabemos, certamente nós utilizamos de um modo bastante equivocado, né? Observamos que hoje, como nós comentamos, o meio ambiente é um tema bastante estudado pela nossa sociedade planetária e pelo Espiritismo não é diferente. Chegamos até a lembrar que André Trigueiro, né, uma das referências que nós temos hoje sobre o estudo do meio ambiente a partir da perspectiva espírita. Então nós falamos do meio ambiente em termos de evolução humana, preservando o cenário onde nós vamos reencarnar, mas ainda não compreendemos pontualmente o ser vivo ali presente. Qual é exatamente ali, de que forma que ele se desenvolve. Isso porque esse assunto não foi estudado, né? Então, quem sabe no futuro, assim como hoje nós temos, né, Marcel Benedetti, Irvênia Prada, Eurípides Kuhl, Gabriel Delane, que trouxeram informações para nós sobre a vida dos animais a partir da visão espiritual, e ainda temos muito o que aprender, quem sabe no futuro nós tenhamos também botânicos, biólogos que se dedicam ao estudo das plantas a partir da visão espiritual, né? Até porque os espíritos trazem para nós informações sobre uma certa vegetação no mundo espiritual. Seja ela uma criação meramente fluídica, seja ela um elemento do mundo espiritual real, concreto, e não apenas uma produção das mentes dos desencarnados. Tem muita coisa para se aprender ainda. Então, na questão 127, 128, começamos aqui trazendo a seguinte informação. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias. Então, nós vamos lembrar inicialmente que nós temos 3 condições que determinam a nossa reencarnação: as provas, as expiações e as missões. Quando nós falamos em provas, são testes de caráter a que somos submetidos para que possamos fortalecer os valores já conquistados. Quando nós falamos em expiação, falamos da necessidade fundamental do resgate do resgate das nossas, só um instantinho, do resgate das faltas que nós ainda praticamos em existências anteriores. Então a expiação chega para nós com essa característica de trazer para nós o aprendizado através do sofrimento, através da dor, né? O sofrimento, como lembra aquele ditado que nós temos dentro da doutrina, que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Isso porque a dor vem para nós como uma professora. A revolta, né, toda a resistência que nós criamos em torno desse aprendizado é o que gera o sofrimento. Então, a expiação tem essa característica. E a missão, por sua vez, ela é a doação que nós temos a doação para o próximo, a doação para aquilo que possa beneficiar os nossos semelhantes, ou mesmo, né, o ambiente onde nós vivemos. Quantos missionários que se encontram espalhados pelo mundo afora que se dedicam aos cuidados aos animais, às plantas, às florestas, ao meio ambiente, né? Então,
quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias, quantas e quantas instituições se dedicam a isso, em que o espírito veio com um conhecimento voltado para essas áreas. Isso é uma missão, em que ele se doa e muitas vezes se sacrifica em função desse bem maior. E é claro que a expiação, que a missão, ela não tem apenas esse caráter tão elevado e humanitário. A missão também pode ser reduzida ao círculo íntimo de um indivíduo, por exemplo, quando ele se doa para a sua própria família, para um membro específico da família, para um trabalho que ele realiza. E da mesma forma que nós temos esses três caminhos separados de uma forma didática para o nosso entendimento, o que é missão, o que é provação, o que é expiação, elas na verdade muitas vezes se misturam, trazendo ali um peso maior de uma ou outra característica de acordo com a necessidade do espírito. Por exemplo, bom dia Jerusa, bom dia Angelina. Então, por exemplo, que nós podemos lembrar é que se um pai, por exemplo, reencontra um espírito, uma pessoa, reencontra um espírito nessa nova existência, na condição em que ele é o pai e esse espírito é o filho. E esses espíritos foram no passado companheiros de jornada. Devido a escolhas equivocadas, em que um assumiu a responsabilidade de levar o outro ao sofrimento, nesse encontro ele vem para ajudar esse espírito a se reconstruir diante daquilo que ele perdeu na existência anterior, ao mesmo tempo em que esse espírito também vem com a expiação, que é uma obrigação, de ajudar aquele espírito. Então ele tem o auxílio que ele tem que prestar, o reencontro doloroso e a dedicação. E essa dedicação ela traz o caráter de missão também, né? Então existem ali muitas nuances desses três caminhos que envolvem provas, missões e expiações. E claro, os três, como nós vimos, estão voltados fundamentalmente para o processo reencarnatório. Ou seja, aquilo que se vive em existências passadas, aquilo que se vive na existência atual e aquilo que se prepara para uma existência futura, tudo isso envolve provas, missões e expiações que vão ali fazendo com que o espírito vá conquistando tudo aquilo que ele precisa alcançar em termos de evolução espiritual. Então nós falamos de seres conscientes com livre-arbítrio, com escolhas, com decisões, que vão de alguma forma repercutir na sua existência. Porém, nós estamos falando da vida do irracional, da vida dos animais. Como podemos entender, então, os animais vivendo, aqui no caso está perguntando apenas sobre as características missionárias. O espírito que vem com a missão de dedicar-se conscientemente a uma determinada tarefa, a um determinado compromisso que ele abraça para se promover e auxiliar também na promoção daqueles que recebem esse benefício. O animal, nesse caso, ele não é capaz de fazer escolhas. Quando nós falamos em livre-arbítrio, assim como inteligência, assim como sentimentos, nós precisamos fazer uma divisão entre aquilo que acontece entre os seres vivos, entre os animais, por exemplo, e entre os seres humanos conscientes, os animais ainda na condição irracional. Nós fazemos essa separação a título de compreensão, a título de aprendizagem. Porém, quando nós falamos sobre evolução do princípio inteligente, para as leis de Deus que fazem com que o indivíduo vá se transformando de reencarnação em reencarnação, agregando valores, agregando conhecimento, agregando atributos de um modo geral, não existe assim, olha, quando ele terminar essa fase, ele passa dessa fase e começa uma outra fase, porque a evolução é contínua. Então nós não temos como fazer essa classificação de que, por exemplo, a inteligência só começa quando o animal vira um cachorro. Antes de cachorro ele não consegue ser animal. Ou então que o sentimento dos animais começam a partir de uma determinada espécie. Na verdade, essa evolução, como nós comentamos, elas vão se desenvolver, essa evolução vai se dando gradualmente de espécie de constituição,
a constituição, né, constituição biológica, constituição espiritual. O espírito vai trazendo ali elementos que vão se agregando com o passar do tempo até o momento em que ele atinge para aquilo que para nós é mais compreensível e é mais perceptível, a condição humana. Porque na condição humana ele é capaz de expressar suas ideias, expressar os seus sentimentos, realizar os trabalhos que, através desse trabalho, nós somos capazes de medir as capacidades de um indivíduo. Já para um animal, não. Porque o animal a gente simplesmente observa, mas nós não somos capazes de sondar a sua intimidade. Hoje nós temos, inclusive, áreas das ciências humanas que estudam a mente, os sentimentos, o intelecto, fazemos testes, fazemos isso, fazemos aquilo. Em alguns animais nós temos ali pesquisadores que estudam a evolução desses seres, né, desse estágio inferior de evolução, em que nós medimos, por exemplo, né, como eu comentei com vocês, uma cachorra na Inglaterra que recebeu um título especial por ser capaz de armazenar 200 palavras, compreender 200 palavras. Considerado talvez o animal mais inteligente do mundo, pelo fato de ter sido submetido a testes, né? Outra experiência de vermos grupos que ensinam para determinados primatas, para chimpanzés ou gorilas, por exemplo, a linguagem dos sinais, para vermos o comportamento de animais no seu meio natural, como, por exemplo, golfinhos, recentemente uma grande surpresa para os oceanólogos, né, que fazem estudo da vida animal, vendo ali baleias, orca e golfinhos trabalhando em conjunto para arrebanhar um cardume, para que eles pudessem trabalhar, quer dizer, algo que era incompreensível, de repente duas espécies diferentes trabalhando juntas para um objetivo comum. Assim como nós vemos, né, os felinos, aqueles que são os caninos na vida selvagem, os elefantes que mostram emoções, chorando e tudo mais, né, a gente já falou sobre isso. Então são comportamentos que a gente vai analisando, mas são comportamentos que não podem ser explorados com profundidade. Porque não dá para perguntar para um animal, por exemplo, o que você está sentindo agora? Diferentemente de um ser humano, que se deita num divã e ele abre a alma e fala tudo o que ele está sentindo e pensando. Um animal, nós trabalhamos pela observação do comportamento, das suas reações, das suas realizações. Então nós não somos capazes de medir qual é o grau de inteligência daquele animal, o que é instinto, o que é inteligência, o que são sentimentos, o que são essa ou aquela relação, aquela reação que ele tem. Então, por isso, nós não somos capazes de medir até onde ele evolui. E quando nós tratamos desse tema, que é o que está perguntando para nós, se os animais podem ter missão. Porque a missão ela depende de um livre-arbítrio. E no caso, né, porque toda essa introdução que eu fiz agora dizia respeito exatamente ao livre-arbítrio, quase que eu me perco aqui no raciocínio. Porque eu ia falar do livre-arbítrio, porque nós fazemos escolhas conscientes. Ou muitas vezes ali nem tão conscientes, muito mais motivados por estímulos que nós recebemos, mas fazemos escolhas. E os animais, eles têm livre-arbítrio? Sim, eles têm livre-arbítrio, eles fazem também escolhas que são, claro, escolhas restritas às suas necessidades imediatas. Eles escolhem para onde eles querem ir, eles escolhem a hora que vai caçar, onde ele vai tomar água, se ele gosta de uma pessoa, se ele não gosta de outra pessoa. São escolhas que ele vai fazendo a partir dos elementos que ele vai agregando no desenvolvimento da sua natureza. Então, se ele não é capaz de fazer escolhas tão conscientes, ele não é capaz de cumprir uma missão. Já que a missão, mais uma vez, depende de uma escolha que o indivíduo faz, que através da sua doação pessoal, e até mesmo ali também envolvendo o sacrifício que ele faz, ele dedica a benefício do próximo. Né? Então tudo isso faz parte do desenvolvimento desse princípio inteligente que vai ali alcançando etapas evolutivas. Aqui então nessa resposta, quando foi perguntado se a vida do irracional está revestida da mesma forma que nós seres humanos, dessas características missionárias, foi colocado para nós aqui então a vida do animal, Emmanuel respondendo, né? A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências
benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Então, tudo aquilo que ele vai vivendo na sua vida comum, na sua vida, seja ela vida selvagem, seja ela na vida doméstica, seja ele cumprindo, nesse caso, a gente pode dizer que o animal tem uma missão inconsciente de servir a humanidade em muitas tarefas. A gente lembra que um dos grandes saltos que a humanidade deu na sua evolução foi exatamente ter a capacidade de domesticar os animais e utilizá-los para o trabalho. Nós não falamos aqui na crueldade, da ignorância do ser humano ainda, mas nós falamos, por exemplo, né, dos cães, que a partir do lobo cinzento, há mais ou menos 200, 300 mil anos, passaram a se tornar animais domésticos, e a partir deles, então, os cães que nós conhecemos hoje, os cães domesticados, começaram a conviver com o ser humano, colaborando, por exemplo, na sua segurança, colaborando na caça, colaborando até mesmo no seu entretenimento, no seu envolvimento afetivo. Algo que é muito valorizado hoje, né? Nós vemos hoje os animais domésticos, por exemplo, que fazem parte da família, não são mais animais. Cheguei até a comentar com vocês o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que no passado era assim, o animal ficava no quintal e comia resto de comida. Hoje não, hoje ele tem plano de saúde, tem cemitério, tem casinha, tem tratamentos especializados, a medicina veterinária acabou evoluindo e tudo mais, né? Então, tudo isso passou a contribuir para a evolução do ser humano e, de uma forma recíproca, os animais também passaram a se beneficiar dessa relação. Os cães, por exemplo, os cavalos, por exemplo, que foram uma contribuição fundamental, que começou lá nos mongóis, nas planícies da Mongólia, e depois acabaram migrando para a Europa, os cavaleiros, né? O cavalo ele facilitou o transporte, ele facilitou o transporte de cargas, o transporte a grandes distâncias. Né? Então, a vaca, né, o boi e a vaca também participando do arado, participando das plantações na vida sedentária do ser humano. Os cães, mais uma vez, né, falando também assim como os felinos, também se tornando segurança, alertando os seres humanos no caso de perigo. Né? Então tudo isso foi sendo de grande contribuição. Mas ao mesmo tempo também, né, o Brás colocou ali dos cães de polícia, que são animais magníficos. Né? Aqui perto da minha casa nós temos o canil da Polícia Militar, e é muito comum a gente ver a apresentação desses animais, que é algo assim, simplesmente encantador. Né? Bom dia, Sandra. Encantador ver esses animais fazerem o que eles fazem, né? E o amor que também os policiais têm pelos animais. Né? Até me lembro de uma reportagem que mostrou um animal um cão, um pastor alemão, uma pastora alemã, na verdade, que ela acabou sendo baleada numa missão da polícia, numa ação da polícia, e ela acabou falecendo. O animal acabou desencarnando. E a forma, a cerimônia que foi elaborada para homenagear essa cadela no seu velório foi assim, uma coisa muito comovente. Os policiais debruçados em cima do corpo do animal, chorando, emocionados pelo apego que eles tinham, não pelo animal em si, mas por aquilo que aquele animal representava dentro da corporação e dentro da vida pessoal deles também. Então nós vamos encontrar situações que são muito comoventes, né, no caso nosso mesmo, dos animais domésticos que fazem parte da nossa vida. E depois, claro, né, o ser humano, infelizmente ainda, movido pelo seu egoísmo, ele acaba também utilizando esse tipo de relação para benefícios que são, infelizmente, bastante negativos. Né, nós temos documentários que são bastante chocantes. Né, tem um documentário dos anos de 1900, começo dos anos 2000, né, chamado A Carne é Fraca. E é um documentário muito chocante, muito explícito, que mostra situações muito dolorosas. Depois que você vê aquele documentário, seu estômago está até virado, né, de ver aquelas coisas. Né? Mas era aquela época em que eu buscava conhecimento, então a gente tem que olhar. Né? Então ali é dividido, por exemplo, a relação dos animais com os seres humanos em 5 grandes categorias. Então é a categoria do vestuário, quando nós vemos, né, o couro sendo utilizado, a lã sendo utilizada. Nós temos a parte da alimentação, carne, leite, ovos,
dentre outros derivados que nós temos. Nós temos a parte do entretenimento, e aí infelizmente foi utilizado também uma visão positiva e negativa, entretenimento nas nossas relações com os animais domésticos, né, os nossos cães e tudo mais, e depois uma relação ainda dolorosa no caso de zoológicos, de circos, né, que mostram os animais, o modo como eles são tratados de uma forma tão negativa. Uma outra parte também de transporte, né, mostrando ali cavalos, bois, né, os nossos tão folclóricos, né, carros de boi, sendo utilizados aí pelo interiorzão do Brasil e pelo mundo afora também, né, e os cavalos também, charretes, carroças, transportando cavaleiros, sendo utilizados em combate e tudo mais. E uma última categoria, que é a categoria científica, em que muitos animais começaram a ser utilizados também para experimentos, para drogas e outras substâncias, né? Então isso durante muito tempo, durante séculos, talvez milênios, os animais tiveram uma relação ainda bastante problemática com os seres humanos. Né? E com o passar do tempo a gente foi também se desenvolvendo, a gente foi evoluindo e também mudando essa visão e dentro daquilo que é possível, fazendo transformações, criando legislação, mudando hábitos e tudo mais. Né? Então, no caso, por exemplo, mudando dietas, criando legislação, por exemplo, aqui no Brasil, foi criada uma lei proibindo qualquer tipo de experimentos com animais, né? O faziam de forma bastante cruéis, muitas vezes, alguns tipos de práticas, que não vem ao caso aqui a gente mencionar, para não quebrar a harmonia aqui do nosso trabalho, mas essa legislação foi criada, então é proibido aqui no Brasil qualquer uso, qualquer tipo de uso de animal. E que também ali a questão da crueldade, que é crime agora, crime grave, inclusive. Nós temos ali a polícia ambiental, nós temos ONGs, temos ali defensoria pública a favor dos animais, né? Então, a relação vem mudando com o passar do tempo. Ainda temos muito a evoluir, mas isso faz parte desse processo de evolução. Então, aqui, na resposta de Emmanuel, quando ele coloca para nós assim que eles não têm uma missão propriamente dita, mas essa relação aqui dos animais com o nosso mundo e também com os seres humanos e com outras espécies que a gente vai acompanhando, isso tem uma finalidade superior, que é exatamente através dessas experiências que ele vai trabalhando, das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, quer dizer, daquilo que ele recebe de aprendizado na relação saudável com o ser humano, ele também, através de longos e pacientes esforços, ele desenvolve os princípios sagrados da inteligência. Né? Então, essa é a relação que nós temos com os animais hoje e por que os animais estão reencarnados no nosso meio. Mas existe uma pergunta que é inevitável, e é claro que eu trouxe para nós aqui para nós refletirmos. Se os animais... dá um ok, por gentileza, gente. Oi, voltei, gente. Desligou meu microfone aqui. Tudo em ordem agora, né? Só ok para mim, por favor. Ok. Acho que vocês não perderam nada, desligou rapidinho aqui, eu já percebi. Então, percebi não, vi vocês comentando aí. André comentando. Então, essa relação ela é muito proveitosa. Né? Então, dizendo que a relação benéfica do trabalho, das aquisições e tudo mais. Mas tem algo que vem a mais, que merece a nossa atenção. Se Emmanuel coloca as atividades benfeitoras, as atividades positivas, as relações amorosas, saudáveis, que nós temos aí com tantos e tantos animais, por que os animais sofrem? O que vem a ser exatamente esse sofrimento para os animais? E aí então, pesquisando, eu trouxe para vocês uma entrevista muito interessante de Eurípides Kuhl. O Eurípides ele é também um dos estudiosos, né, da vida animal, então ele escreveu um livro, Animais Nossos Irmãos, né, que fica ali de 1985, e ele coloca assim na sinopse, né,
Deixa eu abrir aqui o site. A sinopse diz o seguinte. Qual o destino dos animais depois da morte? Eles têm alma? Como é a vida animal na espiritualidade? Os animais reencarnam? Por que alguns sofrem tanto enquanto outros levam uma existência repleta de regalias? Como é a vida animal em outros planetas? Eurípides Kuhl, médium, palestrante e escritor espírita renomado, apresenta a edição comemorativa de 20 anos, revista e ampliada, onde responde a essas e muitas outras perguntas sobre a natureza, a origem e a experiência e a existência espiritual dos animais. Então aqui, não vou falar do livro, obviamente, mas eu trouxe um artigo que ele escreveu que trata desse tema. Né? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui no site oconsolador.com.br, né, um site muito interessante, com muita coisa bastante instrutiva para nós. Então aqui, a gente vai falar disso aqui agora, Brás, né, porque quando você fala do karma, que seria o débito que um espírito cria por uma existência futura, isso só vai ter sentido se ele fizer isso utilizando o seu livre-arbítrio de modo consciente. Você não pode punir um animal que age por instinto. Então essa grande dúvida que nós temos, e por isso que esses estudiosos acabam se dedicando ao estudo, para trazer para nós o melhor entendimento, lembrando mais uma vez que quando nós falamos sobre a doutrina espírita, na época em que Kardec apresentou os fundamentos da doutrina, a sua proposta era esclarecer a nós, seres humanos, a respeito da nossa realidade espiritual. Falar sobre os dogmas religiosos presentes, predominantes naquela época, então ele foi trazendo perguntas nesse sentido. É por isso que o capítulo Os Três Reinos, ele é um capítulo breve, porque não era objetivo naquela obra falar de plantas, falar de minerais, falar de animais. Nós, seres humanos, sequer entendemos a nossa realidade, como é que a gente vai abordar outra coisa. Então, esses temas ficaram pendentes para desenvolvimento futuro, e nós fomos encontrando depois essas informações e esses estudiosos que se dedicam a isso, né? Então, vamos lá. A dor dos animais. Então é um artigo meio longuinho, mas é bem interessante para nós. Vamos lá. A dor é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a nos concentrarmos para refletir e força-nos a domar as paixões. Tá? Lembrando que esse artigo depois eu vou colocar para vocês lá no nosso grupo. Tá? Só para lembrar que o título é A Dor nos Animais, de Eurípides Kuhl. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Física ou moral, é o meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. É a purificação suprema, é a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Aqui então um trechinho que ele trouxe do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? Instigantes perguntas. Se animais, como os homens, não têm consciência, por que sofrem? Castrar animais constitui transgressão de alguma lei divina? É condenável praticar a eutanásia num animal sofrendo dores, tendo mal sem cura? Elencarei aqui alguns ensinamentos da doutrina dos espíritos a respeito. Tá? Então, se a gente vê aqui que os temas que ele apresenta são muito interessantes e que estão aqui diretamente ligados ao que a gente vem estudando. Então ele divide aqui por tópicos, né? Então vamos lá. Sofrimento, dor, nas plantas e nos animais. Em A Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, número 8, encontramos que plantas e animais são atingidos por enfermidades. Considerando que as plantas têm sensibilidade, nada objeta inferir que tal lhes causa sofrimento. Não há condições de afirmar que sentem dor, apenas que uma árvore cortada perde seiva e morre. Galhos queimados definham rapidamente. Antes, a simples aproximação do fogo
retraem-se. Muitas são as pragas que atacam cultura, além de parasitas que lhes causam danos, resultando que murcham e fenecem. Então, só lembrando, né, que a gente viu no estudo do Livro dos Espíritos, que também hoje é possível, através dos equipamentos mais modernos, analisar as substâncias químicas que são exaladas, eliminadas pelas plantas diante de determinadas ameaças. E também falando sobre aquela rede subterrânea de raízes e fungos que fazem a interconexão entre os animais, entre as árvores, a ponto de uma árvore doar seiva para outra árvore quando percebe que ela se encontra numa condição mais debilitante, digamos assim. Né? Então, aquilo, né, que, como eu comentei no estudo, aquilo que nós vemos no filme Avatar, que mostra aquela grande floresta com árvore sagrada, que mostra elas conectadas entre si por raízes luminosas, é mais ou menos aquilo que, né, que o James Cameron trouxe da realidade levando para a fantasia do cinema. Mas isso tudo foi experimentado, foi observado pelos pesquisadores. Então não é simplesmente, como foi colocado para nós, uma questão de retração. Quando pragas atacam uma planta, ela libera substâncias para expulsar essa praga. Porque ela percebe uma reação instintiva, que pode ser mecânica, mas, mais uma vez, a gente não consegue medir exatamente em qual porcentagem o princípio inteligente começa a se desenvolver, se é que se desenvolve numa espécie dessa natureza. No caso dos animais, não há a menor dúvida de que sofrem dor tanto quanto o ser humano. Mas aí são poucas pessoas, maioria espíritas, ponderam. Aliás, mas aí não poucas pessoas, maioria espírita, ponderam. Se o homem resgata débitos contraídos por ações equivocadas, afastadas das leis naturais, como justificar que animais e plantas também sofram? Que culpa lhes pode ser atribuída se não têm, como nós, inteligência, livre-arbítrio e consciência? Realmente, eis aqui um aparente contrassenso da natureza, mas, em verdade, nada há errado nisso. Sofrimentos no homem. Então, aqui mais um item que ele aborda. Quanto aos homens, não parece dúvida de que a justiça divina, para que cada ser galgue os degraus do progresso através de responsabilidade e esforço próprios, proporciona-lhes o mecanismo das reencarnações e engendrou o corpo físico suscetível a doenças e dor. Posicionou-os inicialmente em mundos primitivos e dali, sempre amparados, progressivamente transfere-os para mundos consentâneos com a evolução individual que cada um já alcançou. Doenças são próprias do patamar evolutivo dos planetas atrasados, como a Terra. Ajudam o homem a desenvolver a inteligência para debelá-las, do que fazem sublime prova os abençoados progressos da medicina. É que a dor age como poderoso alerta de que algo não vai bem, espiritual ou fisicamente. Além do mais, a lei de causa e efeito baliza o equilíbrio da justiça, fazendo retornar à origem o bem ou o mal. No caso do mal, dor, sofrimentos, doenças, ainda pela bondade suprema de Deus, o devedor, sabendo por que sofre, sem revolta e com resignação, pode ressarcir seu débito através de ações de auxílio ao próximo. Nesse caso, mesmo visitado por sofrimentos, estes já não lhe pesam tanto, eis que a esperança e a fé na justiça do Pai são poderosos bálsamos, além de potentes energéticos para suplantar dificuldades. Muito bem, e dor nos animais? Não tendo inteligência, livre-arbítrio ou consciência, suas ações necessariamente instintivas apenas visam a sobrevivência. E em assim sendo, como lhes imputar culpa e o respectivo resgate? Partindo da premissa de que Deus é a perfeição suprema e o amor absoluto, em nenhuma hipótese se poderá aventar a menor possibilidade de que isso consista em injustiça ou equívoco da natureza. Outro tem que ser o enfoque. Aqui entra em ação, aqui entra em cena
a condição esclarecedora do Espiritismo. Vou demorar-me mais um pouco nas reflexões sobre dor nos seres vivos. Primeiro, em A Gênese, capítulo 3, Allan Kardec filosofa com grande profundidade sobre o bem e o mal, analisando detalhadamente instinto e inteligência e particularmente a destruição dos seres vivos uns pelos outros. No item 21, esclarece que a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Aqui já há conteúdo suficiente para refletir que danos físicos que destruam a matéria, isto é, dos quais resultem a morte, não destroem o espírito, naturalmente revestido do perispírito, que os animais também os têm, embora de matéria mais rudimentar que a humana. Prossegue Kardec agora no item 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta é pela satisfação da imperiosa necessidade, a alimentação. Lutam unicamente para viver. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Letra B, número 2. O Espírito Emmanuel esclarece, em texto psicografado e constante da revista O Reformador, de junho de 1987, pela FEB, de forma a não deixar quaisquer dúvidas que a dor representa aprendizado constante da trilha evolutiva de cada ser vivo, rumo à evolução. Essa informação é textual, cristalina e não deixa margem a derivações filosóficas. Eila. Aqui então Emmanuel, né? Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. Ou seja, eu não posso fazer o outro evoluir pelo meu trabalho. Ele tem que fazer o trabalho dele para evoluir. O que eu posso fazer é influenciá-lo positivamente para que ele faça ali o seu trabalho. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e cumprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Então aqui Emmanuel conclui esse trecho aqui da sua mensagem. Assim mesmo que para muitos seja penoso aceitar, prudente será refletir muito sobre o tema e sobre o quanto ainda o homem ignora das coisas de Deus, Pai que jamais abandona qualquer dos seus filhos. Com essa certeza, fica afastada de pronto que a crueldade que vitima animais seja indiferente à vida e ao amor de Deus, presente no infinitamente perfeito plano da criação. E o último item, Juvanir Borges de Souza, então viveu entre 1916 até 2010, saudoso ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, em Tempo de Renovação, um livro publicado no seu capítulo 10 de 89, arremata: para bem compreendermos o papel da dor, será necessário situá-lo como a grande educadora dos seres vivos com funções diferentes no vegetal, no animal e no homem, mas sempre como impulsionadora do processo evolutivo, uma das alavancas do progresso do princípio espiritual. Então, quando se fala em dor, hoje, baseado naquilo que a nossa ciência apresenta, a dor ela depende de uma resposta do sistema nervoso central. Portanto, nós podemos dizer que as plantas não sentem dor.
mas o que se sabe é que elas apresentam uma reação diante daquilo que poderia gerar uma dor. Um abate, por exemplo, uma queimada, qualquer tipo de ação de um outro ser. Contra ela, ela tem uma reação através da produção e eliminação de substâncias. Já no animal, não tem dúvida de que a dor é uma realidade, né? Isso nós vemos, né, nas clínicas veterinárias, nas relações do ser humano com o animal, a própria reação que ele tem de dor e sofrimento. Diante das assertivas acima, reflito. Então, agora, depois desses 3 itens, ele conclui aqui. Diante das assertivas acima, reflito. Animais sofrem para que registrem em sua memória espiritual, eterna, que a dor dói, é ruim. Assim, ao evoluírem, alcançando a inteligência, já trarão na bagagem cognitiva que a dor deve ser evitada, a própria, por autopreservação, e a do próprio, e a do próximo, esta consubstanciada por Jesus, quando aconselhou que não fizéssemos a outrem aquilo mesmo que não desejamos para nós mesmos. Segundo ponto, nada impede de considerar que a dor nos animais, completado o aprendizado, não mais se repetirá, sendo muito provável que ao desencarnarem, seja em que condições sejam, o sofrimento é interrompido no ato da desencarnação e sob patrocínio caridoso dos missionários do amor eterno. Outro ponto. Aliás, imagino que seja necessária mais de uma experiência dolorosa para a fixação do aprendizado. Como existem milhares de espécies e milhões de moradas no universo, há grande probabilidade que os animais percorram muito desses mundos em corpos adequados, acumulando experiências. Mais um ponto. Como a restauração perispirítica é uma realidade do plano maior, nada me impede também de imaginar que os perispíritos dos animais, se danificados, lá serão recompostos por geneticistas siderais, os mesmos que promovem as modificações tendentes à escala evolutiva da espécie. Aqui isso foi mencionado no capítulo A Grande Transição, do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Então, lembrando que esse livro está na nossa lista de livros a serem estudados nesse ciclo de estudos das obras do Chico, né? Próximo. Se animais forem anestesiados por espíritos protetores na hora do abate para evitar a dor, ali não ocorreria fixação do aprendizado evolutivo. Contudo, nada me objeta a raciocinar que em muitos casos mesmo isso ocorra, porém em outras circunstâncias. Por exemplo, quando a crueldade humana esteja presente, infligindo sofrimento a animais cujo programa reencarnatório não o previa. Aos espíritos que amam os animais, a eles provavelmente é delegada a função de orientar as espécies animais quando no plano espiritual e de protegê-los quando no material. Neste fazem-no com abnegação e amor, criando habitats e mantendo os ecossistemas, assistindo-os nos momentos difíceis pelos quais passam. Considero, por exemplo, que quando um predador de grande potencial ofensivo, relembro que foram os promotores da vida que assim o equiparam sob delegação divina, ataca uma indefesa presa, também de organismo engendrado pelos guardiões da vida eterna, Deus está presente num e noutro animal. Pela lei do progresso, certamente, no avançar do tempo, os papéis talvez sejam invertidos e após tão marcantes experiências vivenciais no plano físico, ambos já terão tais lembranças bem fixadas em sua memória espiritual, por automatismo biológico e espiritual. A seguir, quando atingirem a razão e inteligência, só cometerão violência por autodecisão, a bordo do livre-arbítrio. E a partir do livre-arbítrio, a evolução passa a ser balizada pela lei de causa e efeito, ação e reação. Último item agora aqui. Por oportuno, vou citar alguns trechos das sempre elucidativas instruções de Allan Kardec, anos após seu desencarne, clareando o assunto
através da mensagem contida em O Diário dos Invisíveis, psicografada por Zilda Gama em 1927. Já estou atrás desse livro aqui, que eu já pensei de coisas bem interessantes. Então diz aqui então Kardec, psicografado por Dona Zilda Gama. Bem sabeis que a dor, física e moral, é a lixívia que alveja a alma enodoada para ser consciente e responsável por seus atos. É a lâmpada que a inunda de luz, tornando-a eternamente radiosa. Se só o homem fosse suscetível à dor e às enfermidades, e os irracionais tivessem os organismos imunes ao sofrimento, insensíveis como aço, romper-se-ia o elo que os vincula pela matéria, que é semelhante em todos os animais. Lembrando que aqui são trechinhos que foram selecionados. Os animais, quer os de constituição semelhante à do homem, quem os de organismos imperfeitos, não padecem como os racionais, unicamente para progredir espiritualmente, pois são inconscientes e irresponsáveis, mas Deus, que tudo prevê, não os fez insensíveis à própria defesa e conservação, como meio de serem domesticados, tornando-os úteis às coletividades. Um cavalo que fosse indiferente à dor seria capaz de precipitar-se com o cavaleiro ao primeiro abismo que se lhe deparasse, tentando livrar-se da sela e da carga oportuna que lhe tolhem os movimentos, privando-o de viver às soltas pela vastidão dos prados ou à sombra das florestas. Por que recuam tenebrosos ante a ameaça de um calhau ou de uma farpa, um cão ou um touro enfurecido, com receio do sofrimento que teriam se fossem por eles atingidos? Os animais necessitam da dor para que possam, em estado de liberdade, defender a própria vida, temer as sevícias, frear os impulsos ferozes, procurar repouso e alimento, tornar-se menos perigoso ao homem, manter um instinto de conservação que não teriam se os seus corpos fossem desprovidos de sensibilidade. O homem progride mais pelos padecimentos morais que pelos físicos. Nos irracionais, predominam estes sobre aqueles. A dor é útil aos animais para que os fracos e pequenos se defendam dos fortes e cruéis, procurando esconderijos inacessíveis a seus adversários nas furnas ou nas mais altas frondes. E aqui agora o Eurípides conclui esse trecho. Entendo que, por paradoxal que pareça, a dor em análise de entendimento e respeito às leis divinas, na verdade é uma amiga, já que para o homem age como alerta inexorável de que há algo pessoal a ser reformado, e para os animais, como indubitável aprendizado. E ele conclui aqui agora, castração de animais. Quanto à castração de animais, não posso aconselhar nem sim nem não. Há vários componentes nessa questão, tanto de ordem moral quanto material. A decisão tem que ser individual, de cada dono de animal. O que informo e afirmo tão somente como opinião é que entre a alternativa cruel do abandono ou a castração, considero útil essa providência, castração, 1000 vezes preferível a deixar as multiplicadas crias virem ao mundo e depois abandoná-las ou, o que é pior, sacrificá-las. Não obstante, encontro expressivo respaldo na resposta em O Livro dos Espíritos, questão 693, com trechos que reproduzo. Questão 693. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? A resposta: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aqui no caso ele fala, por exemplo, de métodos contraceptivos, cirurgias de castração, preservativos, etc. Porque a lei natural é, olha, fecundou, procria. E de repente o homem começa a criar esses obstáculos por uma questão de organização social ou muitas vezes por abuso da busca do prazer. Mas então ele coloca aqui, Kardec na questão 600 e...
693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com suas necessidades. E aqui no finalzinho ele coloca o último item, eutanásia animal. O Espiritismo consigna com claridade solar que a eutanásia em humanos é uma prática contrária às leis divinas, registrando, entre aspas, o valor do último pensamento de um moribundo em estado desesperador, quando poderá ele despertar para o entendimento espiritual e esse minuto poupar muitas lágrimas no futuro. Quanto a animais, não trata especificamente do tema, eutanásia. Aí ele coloca um complemento. Em 1995 foi realizado em São Paulo um encontro internacional para debater maus tratos contra animais de estimação, basicamente cães e gatos. Temas centrais: controle da reprodução, por esterilização ou castração, bem-estar dos animais e educação de seus donos. Atividade a ser mundialmente revista é a forma como os países sacrificam animais abandonados nas ruas. Envenenamento, eletrocução ou descompressão em câmeras de vácuo. Todos esses métodos provocam sofrimentos no animal por cerca de 1 a 3 minutos antes de morrer. Se o holocausto for inevitável, que seja por anestésicos que provocam a morte indolor, tal como ocorre em Londres, onde os animais que são sacrificados recebem injeções e morrem em menos de 1 segundo sem sofrimento. Não me atrevo a aconselhar a eutanásia de qualquer animal. O tema é ardente e pode suscitar muita controvérsia, pois o amor do dono por um animal está entre as mais belas páginas da existência terrena. Por isso, tal decisão terá obrigatoriamente que obedecer aos impulsos do coração. Extremamente aconselhável nesses momentos ser consultado o médico veterinário e a consciência. De minha parte, reflito que exclusivamente nos casos de animais em estado terminal, quase sempre padecendo dores atrozes, se forem sacrificados para a cessação desse sofrimento, quem os ama, isso decidiu por amor. Nesses pungentes casos, a intenção do dono de optar pela eutanásia tem base, pois, no amor. E para Deus, a intenção é tudo. Jesus, o bom pastor, nos abençoe a todos. Aqui nesse caso da eutanásia, só para a gente poder lembrar, hoje, né, os veterinários eles têm uma discussão que eles colocam assim: existe uma diferença entre você praticar a eutanásia e você sacrificar o animal. Antes era uma coisa só. Quando você fala em sacrificar os animais, significa que você quer se livrar do animal. Quando você faz a eutanásia, você está analisando uma condição terminal de um animal, em que, através dessa prática, orientado pelos médicos e tudo mais, você acaba aliviando o sofrimento do animal. Então eu tenho algumas lembranças na relação com os animais, para a gente já terminar aqui o nosso estudo. Eu me lembro que em 1977, eu tinha 8 anos de idade, nós tínhamos um cachorrinho, chamava Banzé. E aí então, ele por algum motivo, ele entrou na casa do vizinho, fez alguma coisa, e o vizinho, isso é uma lembrança de criança, hein? O vizinho então pegou uma pá de lixo dessas de alumínio e bateu nas costas do animal. Isso provocou uma lesão na coluna dele e ele ficou então paralisado. Imediatamente foi levado a um veterinário e foi sacrificado, porque essa era a solução, isso em 1977. Hoje nós encontramos animais usando cadeirinhas de roda, né, aqueles carrinhos que são tão interessantes, animais amputados, animais que têm paralisia e tudo mais, né? Eles então hoje têm essas próteses, carrinhos, etc, etc. Próteses e órteses e esses acessórios também. E dentre outros, né, nós tivemos também aqui em casa o Zequinha, que era um pincher pequenininho, daqueles ardidos que só ele, e ele acabou desenvolvendo um câncer de garganta.
E ele foi, então, com o passar do tempo, tendo dificuldade de se alimentar e foi emagrecendo, perdendo peso. Aí começou ali a ter alguns episódios de vômitos com sangue, aquela coisa toda. Levou no veterinário, o veterinário falou assim, olha, eu aconselho vocês, infelizmente agora, a gente fazer eutanásia. Porque ele está sofrendo muito, ele não está conseguindo nem comer mais. E aí, claro, né, fizeram lá toda a prática, né, estavam lá minha mãe, minha irmã, e aquela choradeira toda, né, porque elas estavam do lado dele, enquanto ele estava ali sendo anestesiado e depois injetada uma substância em que provocou uma parada cardíaca nele. E certamente todos nós aqui, né, temos algum tipo de experiência nesse sentido. Então, assim, o que nós podemos colocar, para poder concluir, é que nesse critério de missão, qual é o papel dos animais aqui no nosso mundo, certamente não tem uma missão programada em termos de uso do livre-arbítrio para auxílio do próximo. O animal não tem dessa capacidade. Mas a presença deles aqui entre nós tem um papel evolutivo para eles, e certamente nós temos missões nessa relação com os animais, em que a nossa missão é proteger, auxiliar no desenvolvimento deles, né, fazer com que a humanidade tenha essa sensibilidade, né? Então nós estamos nessa fase, né, da alimentação, quando será possível nós trocarmos a alimentação biológica, né, do animal, na verdade, a proteína animal pela proteína vegetal, se toda a sociedade teria condições para isso. Nós temos um sistema econômico muito estruturado em torno da produção de carne animal, ovinos, bovinos, suínos e dentre outros animais também. Então tudo isso faz parte de uma grande cadeia e que a humanidade precisa se modificar gradualmente. E essa modificação não virá através de uma imposição de lei, mas virá através de uma conscientização de cada um de nós. Né? Então, por isso, esse tema ainda poderíamos fazer fácil um congresso sobre a vida espiritual dos animais. E um congresso que poderia durar fácil também uma semana, de um modo bem tranquilo. Né? Então, quer dizer, tem muita coisa para se discutir, muita coisa para se aprender, principalmente a partir dos ensinamentos que chegam do plano espiritual. Então é isso, meus amigos. A próxima questão, inclusive, vai tratar disso. Né? A pergunta é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Então esse será o assunto do nosso próximo encontro na quinta-feira. E a gente vai tentar trazer aqui algumas reflexões. Né? Não, chegamos na hora, Angelina, deu tudo certo. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje.